O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. Este versículo, irmãos, há muito tempo, ele tem sido interpretado como uma referência à reconciliação que Jesus Cristo realizou em relação à justiça de Deus, que ele não tolera o pecado, e a misericórdia, onde também Deus não tem prazer na morte dos perversos. Dentro da justiça de Deus, Deus não tolera o pecado, ele não abre concessão. Deus não tem filhos prediletos e dentro dessa predileção, os seus filhos, e aqui representando homem e mulher, possam fazer o que bem entender. Dentro da sua revelação, que nós falamos, que Deus se revelou por meio das Escrituras, ele nos dá orientações de como nós devemos amá-lo, caminharmos nessa terra e obedecermos. Deus, na sua justiça, ele não tolera o pecado. Nós, como homens que herdamos essa herança, essa semente do pecado em nós, dificilmente nós iríamos satisfazer a justiça de Deus em obediência. Por isso foi necessário o próprio Deus se fazer carne e se entregar por nós na cruz. Na cruz, a justiça de Deus foi satisfeita. Por causa da cruz, do sacrifício de Cristo e pela fé que ele nos deu, onde hoje nós depositamos a fé nele, nós temos essa liberdade, esse acesso diante de Deus. É por isso que o autor de Hebreus, no capítulo 4, vai dizer que nós devemos entrar agora com confiança diante de Deus. Porque outrora era impossível o homem se relacionar a Deus por causa de sua santidade e por ele estar em pecado. Agora, Cristo, na cruz, a justiça de Deus foi satisfeita. A justiça se manifestou por meio de Cristo e nós fomos alcançados pelo seu amor e a sua misericórdia. Este é um versículo, irmãos, que nos estimula e que nos desafia a olhar para Deus como um Deus de amor e de misericórdia. Às vezes, na nossa peregrinação e na nossa caminhada, por algumas decepções da vida, ou dificuldades ou tribulações que passamos, por vezes podemos achar ou pensar de que o amor de Deus não está sobre nós, ou que nós não somos o alvo do amor de Deus. Mas a maior prova, irmãos, do amor de Deus foi ele ter entregue o seu Filho na cruz. E na cruz, a justiça e o amor, que a sua misericórdia se beijaram. Mas lembre-se, irmão, na justiça de Deus, Deus não tolera o pecado. Por isso que João, quando ele vai escrever o seu evangelho, a partir do capítulo 3, versículo 16, os irmãos devem até se lembrar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu Filho para que ninguém pereça, mas no versículo seguinte, irmãos, a justiça de Deus ainda é válida para os dias de hoje. Pelo fato de Cristo ter morrido ou se entregado em nosso lugar, isso não quer dizer que nós devemos viver de qualquer jeito ou de qualquer maneira ou nos autossatisfazer. Agora, o amor de Deus, a justiça de Deus, por meio de Cristo, nos alcançou. Nós agora nascemos de novo e vivemos uma nova vida de sujeição e obediência. Por isso que ele vai dizer lá no versículo 17 de João, capítulo 3. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, porque o mundo já está condenado, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 16, e esse é o ponto, irmãos. Quem crê nele não é condenado. Ou seja, a justiça de Deus foi satisfeita por causa de Cristo. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A morte de Cristo agora nos livrou, nos tirou de toda a condenação. Mas isso não quer dizer que possamos viver de qualquer maneira. Que nesse ano que nós iremos entrar, irmãos, que nós possamos pedir a graça e a misericórdia de Deus, a fim de que nós reconheçamos esse sacrifício de Cristo em nosso favor e possamos viver em obediência. Que o Senhor fortaleça e abençoe a vida de vocês, meus irmãos.